Como o tema de nossa mensagem nos propõe, existe um perigo nesta virtude que chamamos zelo. O perigo não está na virtude em si. Então, quero deixar claro que o problema não é ser zeloso, possuir zelo. O perigo está em como aplicamos este zelo, ou sobre o que aplicamos este zelo, essa virtude. Uma compreensão errada da realidade, daquilo que cremos, pode transformar esta virtude em algo terrivelmente destruidor, nos transformando em monstros, quando deveríamos ser a manifestação do amor de Deus às pessoas. Ao defendermos algo de forma zelosa, sem uma compreensão correta do todo, corremos o risco de nos tornarmos agentes de morte e não de vida, nos assemelhando desta forma a grupos terroristas como o Hamas. E eu vou iniciar nossa reflexão falando sobre a monstruosidade do zelo. Quando falo da monstruosidade do zelo, estou me referindo à aplicação desta virtude por parte de alguns na defesa de suas ideologias, de suas bandeiras políticas, de suas religiões e de outros conceitos gerais. Nós vemos muitas vezes um zelo por parte de alguns na defesa, por exemplo, de grupos LGBTQIA+, ou, por outro lado, na defesa dos heterossexuais. Enfim, há sempre, muitas vezes, um zelo, isto é, um esforço demasiado, que pode se tornar perigoso quando isso não é bem tratado e quando isso não é feito da forma correta, com amor, com respeito devido a cada pessoa. Então, muitas vezes, esse zelo, por isso eu estou assim dizendo, se transforma numa monstruosidade. Porque se manifesta de forma desrespeitosa para com todos aqueles que pensam diferente daqueles que defendem tais ideologias, sejam elas políticas, sejam elas financeiras, sejam elas sexuais, sejam elas religiosas. Então, quando um grupo começa a defender algo com muito zelo, só que essa defesa se torna de forma agressiva, extrapola os limites, ferindo o outro, então nós temos neste sentido que eu estou falando um zelo monstruoso. Por que eu estou dizendo isso? Claro, eu tenho certeza que todos aqui já pensaram. Estamos assistindo hoje a monstruosidade de seres humanos que, em nome do zelo por sua pátria, por sua honra ou por seu Deus, matam seres humanos, seus semelhantes, de forma monstruosa. Pessoas que não demonstram o menor sentimento pelo outro ser humano, somente porque não pertence à sua genealogia, ou porque ele carrega em sua história uma bandeira diferente daquela que ele defende ou da qual ele faz parte, ou porque fala uma língua diferente,
ou porque é de uma raça diferente. Mas se esquece que daquele lado existem seres humanos, assim como eles, que sentem dor, que choram, que lutam todos os dias para poder ter o alimento sobre a mesa, que necessitam de amor. E em nome do zelo, são capazes de explodir hospitais, escolas, matando crianças e pessoas inocentes, que não querem guerra, que não têm armas para guerrear, que só desejam paz, que só estão clamando para permitirem que eles possam sobreviver diante de toda a tragédia que já lhe foi imposta. Estão pedindo para deixá-los viverem. E eu não estou aqui para defender Israel, nem o Hamas, nem a Rússia, nem a Ucrânia. Eu não estou aqui para falar de capitalismo, socialismo, comunismo. Eu me considero, aliás, apolítico. Eu sou cristão, sou de Cristo e a minha pátria é o céu. Eu não estou aqui para tentar mostrar qual lado tem razão. A violência só produz morte e ódio. Não importa quem começou a guerra, ela precisa ser encerrada. O ensino de Cristo para nós cristãos é: ame o seu inimigo, ore por seu inimigo. Quando alguém lhe fizer algum mal, não pague o mal com o mal. Não importa quem começou, como começou, mas ela precisa ser encerrada. O zelo distorcido da compreensão correta de Deus e da vida está levando Israel, a Palestina, o Hamas, a Rússia e a Ucrânia a viverem tomados pelo ódio. Esta guerra só produz mais violência e ódio. Desta forma, hoje, a nação de Israel é olhada em muitos outros lugares do mundo como uma nação de monstros. Recentemente, no jornal, se você está acompanhando, um avião de Israel desceu Rússia e o povo partiu para cima deles. Que triste. Por quê? Porque a imagem hoje que eles estão transmitindo é essa imagem. A imagem monstruosa de um país que está matando crianças, mães, pais. Não está matando só o Hamas, está matando pessoas que não têm nada a ver com isso, que não querem guerra, que não querem morte. Por outro lado, o Hamas também é uma monstruosidade. Mas o cristianismo não pode ficar defendendo essas monstruosidades, estes lados, porque esse não é o ensino de Cristo para nós. Esse é um zelo distorcido, errado, zelo por honra, honra de homens, zelo por um credo religioso. Contudo, essa violência voltará amanhã contra eles. A geração sobrevivente
seja lá na Ucrânia, na Rússia, seja hoje na Palestina, ou mesmo os israelitas, a geração que sobreviverem a isso, a geração que chora hoje pela morte de seus pais, de seus avós, de seus filhos, será a geração de amanhã que estará odiando e querendo destruir novamente aqueles que atacaram eles, que mataram seus pais, que feriram seus avós. E aí se cria um ciclo de destruição sem fim. Mas de onde vêm as guerras? Tiago nos responde esta pergunta. Tiago, capítulo 4, versículo 1 e 2. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Tiago está dizendo que as guerras e contendas que a sociedade promove, que a humanidade promove, surgem como resultado de suas próprias paixões, de nossas paixões e de nossos desejos. É fruto do homem interior, pecaminoso, que habita em nós, seres humanos. Nossas paixões e desejos estão dominados pela vaidade e pelo egoísmo, levando-nos a desejarmos o que não temos e o que não nos pertence. Esse desejo desperta em nós cobiça e inveja. E estes dois sentimentos, cobiça e inveja, revestidos agora de zelo, de um esforço intenso para alcançarmos aquilo que nós não temos, mas que desejamos, nos levam a matarmos uns aos outros, com o fim de obtermos o que desejamos. E é neste sentido que o zelo então se transforma nessa virtude perigosa. E como eu disse, monstruosa muitas vezes, como temos visto.